Olá, tudo bem? Espero que você tenha tido uma semana abençoada. E hoje, dia 21 de fevereiro, estamos entrando na lição 8 de Gênesis. E antes de entrarmos, estarei orando, para que Deus nos dê entendimento da Tua palavra neste dia. Senhor Deus eterno, Pai, que na Tua presença, Pai, eu te agradeço por todo o cuidado que o Senhor nos deu nesta semana. Agradeço porque o Senhor nos dirigiu em todo instante, não permitiu que nada nos faltasse, nos supriu em tudo que era necessário e em todo momento o Senhor cuidou de nossas vidas, ó Pai. Agradeço também, Senhor Deus, pelo ar que respiramos e te peço, ó Pai, por aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, que a Tua mão esteja cuidando de suas vidas, ó Deus. E para este dia, ó Pai, eu te peço as suas bênçãos, e principalmente para este momento. Peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, ó Pai. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, os capítulos que é proposto para nós é de 20 a 27 de Gênesis, mas estaremos nos baseando no capítulo 22 e nos versos de 1 a 2. Mas antes de entrarmos, na história de hoje, no contexto que estaremos lendo hoje, a gente vai recordar algumas coisas que a gente já viu, que fala, que Deus chama Abrão, e que diversas vezes Deus ele renova as forças do seu servo, confirmando a promessa que ele havia feito a ele. E nós, como humanos, acreditamos que sempre podemos dar uma mãozinha, para Deus. E desta forma, foi que Sarai também acreditou que ela poderia dar uma mãozinha, para o próprio Deus, já que ela era estéril, dando assim a sua serva, Agar, ao seu esposo, para gerar filhos, por meio dela. E já que era costume, na verdade, na época, dos homens tomarem as servas, de sua casa, para gerar filhos, caso a sua esposa não pudesse. Mas nesse caso, Abraão, ele se mostra também diferente nisso. Ele esperou Sara dar o primeiro passo. Em momento algum ele agiu por vontade própria. Ele esperou que Sara desse o primeiro passo e fizesse isso. E no capítulo 17, vemos Deus se apresentando a Abrão, de uma outra forma, e dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sem íntegro, ou seja, eu sou aquele que te prometeu uma descendência, e você terá um filho sob a minha vontade, não adianta dar seu jeitinho, sou eu quem faço nascer, sou eu que faço morrer, então não adianta. Eu sou aquele também que torna a sua esposa fértil e torna ela estéril, e faça a minha vontade e seja inteiro em mim. Vemos Deus fazendo isso com Abraão. E Deus também, em um certo momento mais para frente, ele vai mudar o nome deles, ou do nome de Abrão e de Sarai para Abraão e Sara. E a partir desse momento fez a mudança de nomes. Sara gera um filho de seu esposo, e Abrão, após o nascimento de seu filho, ele faz a consagração de tudo que ele tem, da sua casa, do seu filho, de seus servos, ele consagra tudo ao Senhor.
E dessa forma, consagrando tudo por completo, deveria haver uma circuncisão. Então ele faz esse ato de circuncidar todos os seres vivos, fazendo um rompimento de quem eram antes para quem estavam se tornando naquele momento, que era a família da promessa. E um fato interessante visto na Bíblia arqueológica é que antigamente, ao dar um nome ao filho, eles não faziam como a gente faz hoje, né, que escolhe o nome bem antes, tal. Não, eles davam o nome no momento e na situação em que eles estavam vivendo. Então, a partir do momento que eles recebem do Senhor falando, ó, vocês serão pais, mesmo já velhos, vocês gerarão um filho. Então, nós vemos no capítulo 17 e 17 que Abraão ele se prostra com o rosto em terra e ri. Talvez ou duvidando ou alegre, não sabemos ao certo. E depois, mais para frente, vemos também no nascimento de Isaac, Sara, ela dizendo que Deus ele havia dado um motivo dela rir. Então, o significado, na verdade, do nome de Isaac era ele riu. E é um contexto muito interessante também, né, a respeito disso. Mas a partir desse momento nós também estaremos entrando no contexto de hoje que fala sobre a fidelidade em Deus e no homem. E a gente vai ler o capítulo 22, os versos de 1 a 2. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Depois de um tempo, né, em que Isaque já tinha crescido, já estava um pouquinho maior, Deus então ele vai provar essa fidelidade que Abraão tinha. Então, qual era a prova que Deus dá a Abraão? Ele fala no versículo 2: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Essa era a prova que Deus estava dando a Abraão. Pegar o filho a quem ele mais amava e oferecer ele como um sacrifício. Então nós vemos que em momento algum Abraão ele questiona a Deus sobre esse pedido ou tenta impor alguma outra coisa em troca. E ele simplesmente atende o pedido porque para eles o costume da época era oferecer seus filhos primogênitos aos deuses como sacrifício, caso que vemos nos livros de Reis e Crônicas. E aqui a gente vai ler só um trecho que se encontra em 2 Reis 17:17, que fala a respeito do reinado de Josias, um dos reis que fez o que era mal, né, aos olhos do Senhor. E no versículo 17 diz: eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Por isso que Abraão em nenhum momento questionou Deus a respeito do pedido que ele havia feito. Então Abraão faz todo o preparo para o sacrifício. Ele arruma o jumento, pega os servos, Isaque, corta a lenha, coisa que vemos no verso 3, que diz: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia lhe mostrado. Então ele faz todo o preparativo, né? Ele corta a lenha, porque talvez no pensamento dele, durante o trajeto até o lugar em que Deus havia mostrado, poderia não ter a lenha seca para o sacrifício.
Então ele já faz toda essa preparação e assim vai para o lugar que Deus mostra. E da terra em que Abraão estava até o Monte Moriá, ele estava em Berseba e estaria de caminhada até o Monte Moriá. E essa viagem ela tinha duração de 3 dias. Isso daí nós vemos no verso 4 também. Então Abraão ele age naturalmente, dizendo que após a adoração que seria feita lá, ele estaria voltando, né? E então ele pega todos os recursos e parte. E para nós isso daí é algo que seria impossível, né? Quem entregaria um filho à morte, né? Ou matar um filho porque o Senhor pediu. E então Abraão ele pega o filho, eles estão a caminho, né? Coisa que a gente conhece bem como é a história. Ele ergue o altar, amarra o filho e começa a fazer, pega a faca para imolar o filho. Aí o anjo do Senhor fala no verso 12. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então, aqui Deus ele foi ver até que ponto Abraão iria chegar, né? Se ele de fato iria obedecer ou se ele não ia obedecer. Então, aqui, a partir desse trecho, Deus ele mostra a Abraão que ele é um Deus diferente de todos os povos, de todos os outros deuses, e que ele jamais pediria que matasse um filho porque ele queria isso como prova de seu amor. Não. Deus ele mostra que por mais que Abraão estivesse no meio de povos que fizessem isso como um ato de adoração aos deuses que eles adoravam, ele jamais faria isso, ele jamais pediria isso para alguém. Então nesse ponto Deus ele se mostra uma pessoa diferente daqueles. E então Deus ele envia um cordeiro, né, no lugar de seu filho para o sacrifício. E aqui Deus novamente fala que por ele não ter negado o bem mais precioso, que era um filho, ele estaria então assim abençoando toda aquela geração que viria após eles por simplesmente obediência à sua voz. Isso daí a gente vê no verso 16 até o 18. E talvez isso tenha sido um dos maiores, ou não, né, ou a maior prova que Deus faz com Abraão, para saber se de fato ele faria e obedeceria a sua voz ou não, né? E desta forma hoje, Deus também nos prova para saber a respeito da nossa fidelidade para com Ele e fortalece a nossa esperança também, a confiança e a fé em sua pessoa. E quando nós obedecemos a sua voz, nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente, porque é por meio disso que a obediência em Deus, ela prova a fé daqueles que o seguem, e a fé mostra a obediência em Deus. E voltando um pouco no trecho que eu já li e já comentei também, né, que é o capítulo 17, onde Deus ele se apresentou novamente, né, a Abrão, falando, né, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser íntegro.
Na verdade, Deus ele mostra a Abraão a importância de confiar nele e estar completo na sua presença. Mas como assim inteiro, completo? Para estar em Deus, caminhar com Deus, nós não podemos ter dúvidas. Não podemos ficar no meio da risca. E por isso que nós devemos estar inteiros na presença dele. É isso que Deus queria de Abraão, integridade nele. E é isso que ele quer de nossas vidas. Que sejamos inteiros na presença dele. Que sejamos quem nós somos de fato nele. E é isso que Deus fala. E a fé, né? Como Abraão teve fé, creu e confiou em Deus, que foi o fato dele sair lá da terra que ele estava, né? E partir para a terra de Canaã, que era a terra que Deus estaria dando a ele e a sua descendência. Assim é conosco também. A fé, ela nos faz querer sair do lugar onde nós estamos. Ela não permite que fiquemos no comodismo. Porque comodidade não é de Deus. Deus, ele faz com que a gente saia. Faz com que a gente não fique parado no mesmo lugar. Por mais que a gente fique na mesma cidade, na cidade onde estamos, Deus ele não vai permitir que você fique acomodado naquilo que você está fazendo. Então ele sempre vai nos incomodar em algo neste mundo a fim de apresentar o seu evangelho e apresentar a sua palavra. Então foi dessa mesma forma como Abraão, ele obedeceu a ordem. Nós também devemos obedecer a ordem que nos foi designada, que é uma ordem que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele nos deixou em Mateus 28, 19 a 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Deus deu uma ordem a Abraão e o provou a fim de saber se ele obedeceria de fato a sua voz ou não. E Cristo também ele nos dá uma ordem para obedecer a voz dele e ir. Todos nós temos uma ordem, que é vá, ide e fazei discípulos. Como nós vimos no decorrer da história, Deus ele jamais nos pediria para sacrificar um filho ou algo. Ele não é um Deus de sacrifícios, mas ele nos quer por inteiros. Ele quer a nossa atenção. Por isso que ele sempre nos pede para dar aquilo em que mais amamos, que é o que nós mais dedicamos tempo, mais que nós dedicamos atenção, ou seja, é aquilo onde o nosso coração está. Isso é o que Deus quer como entrega para Ele, para que a nossa atenção não esteja mais nisso, mas esteja nele o tempo todo. Essa é a integridade que Deus quer, a presença nele, estejamos inteiros nele, atenção total nele. E nós somos imperfeitos e por mais que tropeçamos, Deus ele nos ajuda a levantar. E por mais também que tenhamos o desejo de desistir, ou até momentos em que nós iremos nos questionar, Deus ele vai te levar para fora, vai conversar, vai fazer com que nós avaliemos, né? Mas na verdade ele vai nos mostrar o porquê de continuar, o porquê de persistir e nunca desistir.
Deus vai nos mostrar com os óculos da fé, né? Como nós vimos em Gênesis, no capítulo 15, em que Deus fala, né, para Abraão e faz uma aliança com ele, em que ele era o Deus que tirou ele da casa dos pais, que tirou ele da terra que ele estava. E ele fala que ele estaria dando a terra, né, como herança, e que dessa forma era preciso que ele colocasse os óculos da fé para enxergar aquilo que de fato Deus estava falando. E é por isso que ele sempre nos fala para continuar, para não desistir. Imagine em que você esteja num estádio, vamos supor, e Deus está na arquibancada torcendo por você a todo instante. Por mais que você esteja no jogo e em momentos você perca, tropece, tente até desistir, Deus está lá torcendo, falando, não desista. Foi dessa forma que Deus tratou com Abraão, né? Ele em todo instante ele fazia isso com Abraão. E também quando aceitamos ele, né, aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, ele pede que façamos um rompimento, não como Abraão fez, né, um rompimento de carne, mas como é descrito em Joel 2:12 até o verso 13. Convertei-vos a mim de todo o coração, rasgai o coração e não as vestes. Deus quer que haja esse rompimento de quem era, para quem a gente irá ser, quem nos tornaria. Ele pede que haja esse rasgar de coração, haja essa conversão de todo o coração. É por isso que ele pede que haja esse rompimento, como Paulo fala, né, o rompimento do velho homem. E aqui Deus fala, é o coração que eu quero, que vocês rasguem ele, para eu dar um novo coração. Então Deus, ele quer esse rompimento de quem a gente era para quem a gente está nos tornando. Assim como o Senhor provou a fidelidade de muitos no decorrer da história. Vemos que com Jeremias também não foi diferente. Em Jeremias 12:3 diz: Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas a minha fidelidade para contigo. Deus vai provar a nossa fidelidade com Ele. Ver se estamos inteiros, de fato ou não. Ele vai ver se obedecemos a sua voz, a sua ordem. Então, meu querido, que a gente venha rasgar o nosso coração na presença de Deus. Que a gente possa estar inteiro nele. E que também a gente obedeça a voz, a ordem que o seu Filho nos deixou. Que é ir fazer discípulos. Não importa onde vá, Deus vai mostrar o caminho, assim como ele mostrou em diversas vezes a Abraão, ele vai mostrar o caminho. E é isso que é nosso estudo hoje, né? A fidelidade com Deus e com o homem. E que a cada dia a gente esteja inteiro nele, tá? E vamos orar para estar encerrando a aula desse dia. Senhor Deus e eterno Pai, eu te dou graças, ó Pai. Graças porque o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor
Por mais que a gente pense em desistir em diversos momentos, o Senhor sempre nos leva para fora, nos dá o óculos da fé, nos fala para olhar além daquilo que a gente vê. Deus, eu te agradeço porque um dos maiores exemplos de fé foi a vida de Abraão. Abraão, ele não questionou, por mais que ele visse as outras culturas, os outros povos fazendo, mas eu creio que ele confiou plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor, como ele mesmo fala em um determinado versículo, o Senhor proverá. E o Senhor proviu. Todos os dias também o Senhor tem provido aquilo que é necessário para nós. E eu te agradeço pelo dia de hoje. Agradeço pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor nos dirige e nos guia os passos a todo instante. Pai, eu te peço que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas nesta semana que está começando. Que seja uma semana leve na tua presença, Senhor. É o que eu oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha um dia e uma semana abençoada na presença de Deus. Tchau, tchau.